Oi, pessoal. Estamos aqui, eu, Bruno, Yara, eu, professora Maria de Fátima, professor Yara e professor Bruno Torquato, para conversar um pouquinho sobre essa situação atual da pandemia. Nós selecionamos alguns pontos e vamos fazer em alguns vídeos para que a gente tenha algumas considerações finais. O primeiro ponto que eu gostaria de levantar para nós três discutirmos seria a questão de seleção de pacientes. Tudo isso começou pelos vídeos ou pelas notícias italianas. Nós não sabemos muito bem se isso aconteceu de fato nos hospitais italianos, em que se colocava a seleção de pacientes idosos, né, se selecionava pacientes idosos para que eles viessem a morrer e deixasse que os respiradores fossem usados por outros. Bom, em primeiro momento, eu gostaria de levantar a questão aqui para vocês dois. Eu acredito que um critério etário seja um critério extremamente arbitrário, né? Sem dúvida. Esse critério etário é arbitrário, mas qualquer critério, de alguma forma, é arbitrário na medida em que ele parte do arbítrio de alguém, né? Uhum. Então, nessa medida, a gente vai ter que buscar outros critérios que talvez contribuam mais para uma certa participação. E o que eles, pelo menos a partir da informação que a gente teve, né, o estabelecimento desse critério etário, primeiro que ele hierarquiza vidas, né? Uhum. Segundo, que ele dá a impressão de que quanto mais velho, mais dispensável é a pessoa. Exato, a prescindibilidade da vida. Quer dizer, nós estamos diante, principalmente no Brasil, um país que a população ela está envelhecendo cada dia mais, essa ideia de se colocar o idoso, o velho, nessa linha de frente para morrer, ela nos choca muito, né? Sim. É uma ideia de uma prescindibilidade da vida. Esse é um ponto interessante. E na Europa, a gente já tem uma maioria de velhos, né? Agora, Yara, essa ideia que vem se falando também, e é claro que nós estamos num mundo de incertezas, e eu acho que essa discussão nossa aqui é uma discussão importante, porque nós do direito muitas vezes queremos trazer solução para tudo, e certeza para tudo, e isso é muito difícil. Os comitês de ética, eles têm uma importância, mas qual será essa importância? Será que a importância do comitê de ética, ela não é limitada também? A possibilidade do exercício do comitê de ética também não é limitada? Sim, acredito, né, pelo que a gente vem vendo e discutindo, que os comitês de ética, os comitês, né, eles têm, sim, um papel muito importante diante dessas situações como essa que estamos vivendo da pandemia mundial, né, do Covid-19. Contudo, nos parece que naquele momento ali de decisão final, né, vamos desligar o aparelho, vamos escolher quem vai utilizar o aparelho, vamos liberar o leito, não nos parece que nesse momento seja adequada a participação ou a chamada, né, do comitê para que ele participe e dê uma decisão. Contudo, parece-me que a participação do comitê de forma prévia, principalmente num país como o nosso, que está recebendo informações de outros países, né, e que está com a possibilidade de montar aqui uma nova decisão, né, acerca dessas escolhas, que esse comitê ele pode, né, os comitês de ética dos hospitais e clínicas, né, e etc., dos conselhos, inclusive, eles podem ser um instrumento importante para decidir certos critérios, ou seja, de forma prévia, orientações para que os médicos em linha de frente, na hora da decisão, né, possam aí, fazer a melhor escolha. Na verdade... O que a Yara falou, porque realmente é isso, são orientações. Porque qualquer decisão a priorística é do médico, né? Não, isso... e na verdade... A gente poderia pensar que essas decisões elas devem ser o mais compartilhadas possível. Claro. Mas isso não quer dizer que isso vai acontecer. Né? Nós temos que... E, claro, concordo com vocês dois aí com essa ideia da prevenção. Né? A ideia de um comitê de ética cuja eficácia seja muito mais preventiva
do que propriamente uma eficácia, uma possibilidade de se decidir a cada caso ou na situação do conflito, né? Sim. Eu concordo, sim. Uma outra questão que me choca muito é muitas vezes a gente pensar na possibilidade de uma pessoa decidir se ela vai ser levada ou não para um respirador. Vejam bem, nós sempre falamos, nós três aqui, seja pelo CEBID, seja nos novos estudos de responsabilidade civil voltados para o IBERC, na possibilidade também da manifestação da vontade de uma pessoa, uma manifestação de vontade livre, um termo de consentimento livre, esclarecido e etc. e tal. Mas isso dentro de uma situação normal. Agora vamos pensar numa situação de um idoso ou de qualquer outra pessoa que se chegue num hospital, e aí, para pensar numa situação dessa, é muito importante a gente se colocar no lugar do outro ou a gente pensar nos nossos próprios familiares. Eu levando o meu pai, eu levando a minha mãe para um hospital, ou eles sendo levados para um hospital, e de repente alguém perguntar para eles assim, olha, você quer liberar seu respirador e seu leito para uma pessoa mais jovem que você? Você quer, o senhor pretende, o senhor quer morrer no lugar de outro com um fim altruísta, né? É algo que choca muito a gente. Será que uma diretiva antecipada resolveria o problema? Olha, eu acho que a primeira questão de autonomia, ela é uma questão realmente muito difícil, porque é um exercício que tem que ser feito perante alguns requisitos. Caso contrário, a gente não tem consentimento livre e esclarecido. Então, para que haja realmente essa liberdade, nós temos que falar que esse exercício da autonomia se dá numa circunstância em que a pessoa tem consciência e liberdade suficiente para não só decidir, mas entender quais são as consequências da sua decisão. Sim. Então, se uma pessoa, previamente, antes mesmo de ter a doença, já decide o seu fim, como numa diretiva antecipada de vontade, olha, isso não seria viável. Primeiro, porque a diretiva antecipada de vontade, ela se volta para situações em que, posteriormente, você não vai ter a possibilidade de decidir. O que nem sempre vai ser o caso. Ou seja, às vezes depois eu terei ainda a possibilidade de decidir. Além do mais, na diretiva antecipada de vontade, a gente sempre vai ter a possibilidade de revogação até o último momento em que você pode exprimir a sua vontade. Não vai ser verificado. Né? Exatamente, não poderia se concretizar nessa situação. Nessa situação, não há como se verificar essa vontade. Né? Então, de qualquer forma, essa transferência ou essa DAV, nesse momento, ela acaba não sendo um instrumento adequado, primeiro, porque ela pode ser revogável a qualquer tempo, né? E em tempos de pandemia, como que nós poderíamos aferir tudo isso? Nem seria, então, uma diretiva antecipada de vontade. Né? Talvez algum outro instrumento, né? Enfim, né? Mas que também não caberia. Né? Até porque retira a liberdade da pessoa. Né? No final das contas, ela decide sob pressão. Mas vamos sair e aí não é livre. Então vamos sair dessa ideia de DAV também, mas para trazer a situação de uma pergunta num caso concreto. Né? Chega-se no hospital e se pergunta à pessoa, quer ou não quer? Ora, ela também pode estar sob uma pressão violenta, buscar demais um altruísmo dessa pessoa para que ela abra mão da própria vida, né? Em benefício de outras pessoas, e a fragilização desse exercício de autonomia está clara. Sim, é o contexto, né? Onde realmente parece que isso chegou a acontecer na Itália, por exemplo, no hospital de Bérgamo, o ambiente ali já é um ambiente tão pesado que o simples fato de alguém entrar e estar naquelas circunstâncias, vendo pessoas ao lado morrerem, e aí ele recebe uma pergunta dessa, olha, é uma pergunta desumana. Desumana, fere a dignidade humana, né? Olha, gente, eu fiz algumas considerações aqui a partir da fala de nós três e da fala de vocês e da minha fala.
e eu acho que dá para a gente finalizar isso daqui com essas proposições, não digo proposições, mas algumas considerações, vejam se vocês concordam. Então, sobre essa ideia de seleção de pacientes, primeira, qualquer etário tende a ser arbitrário. O critério etário é arbitrário porque cria-se a falsa ideia da prescindibilidade do idoso. Elenquei ele aqui num primeiro momento porque é o que mais é falado. Uma segunda consideração que eu acho que a gente pode chegar. Comitês de ética são importantes. Todavia, eles funcionam muito mais ou têm mais eficácia de forma preventiva. Seria uma segunda consideração que nós poderíamos chegar. A terceira, as DAV, elas não seriam um instrumento adequado porque são revogáveis a qualquer momento. E no caso específico da pandemia, não se admitiria tal revogação. Uma outra construção aqui que nós poderíamos concluir. Transferir a decisão para um paciente sobre a sua intubação para liberar respiradores ou leitos, né, para outras pessoas, estando ele sobre uma pressão, descumpriria os requisitos do exercício da autonomia. Certo? E nós também falamos sobre que as decisões compartilhadas, quer dizer, quanto mais compartilhadas as decisões, melhor. Sempre que possível, há que se compartilhar essas decisões. Eu acho que a gente pode terminar concordam com tudo isso aqui? Sim. Eu acho que a gente pode terminar esse papo aqui com uma fala que é até do padre Márcio Paiva, da PUC Minas, em que ele diz que o chão da vida é cheio de incertezas. E é isso, nós temos muita coisa para falar, mas a gente está diante de muitas incertezas. Eu acho que esse primeiro encontro foi legal. Sim. Foi ótimo. Tchau, tchau. Tchau.